Hello, people! Yalabá aqui, em gravação de mais um episódio do Yalabá Cast. E, antes de tudo, eu já quero convidar você a seguir no canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, Yalabá Cast. E não esquece também de curtir, comentar e compartilhar também, que é bem importante. Hoje, convido vocês a estarem comigo nesse episódio, um episódio onde nós vamos falar um pouco sobre artes marciais e vamos falar também principalmente de negócios, porque é o nosso pilar principal aqui do nosso podcast. E eu tenho o privilégio e a honra de receber um ex-campeão mundial da modalidade de jiu-jitsu, que vai partilhar aí um pouco da sua trajetória e hoje a sua vivência como empresário nesse ramo, onde talvez muitos ainda não tenham olhar empresariado para essa área que é o jiu-jitsu, mas ele vem trazendo e construindo uma história indiscutível, de linda. Eu admiro, sou fã desse cara e tenho o prazer de hoje receber aqui Rodrigo Cavaca, um grande amigo e parceiro. Bom te ter aqui, meu amigo. Pô, prazer é meu, Yalabá. Obrigado pelo convite, né? Não tinha como não estar aqui com você. Eu tenho certeza que esse tempo aqui que a gente vai passar trocando informação vai ser muito agregador, né, para nós dois e para quem tiver a oportunidade de acompanhar. A gente vai falar um pouquinho de tudo aqui, né? Um pouquinho da nossa vida. Acho que é o mais importante, que a gente leva a arte marcial para poder realmente ajudar a vida das pessoas, né? A lutar do lado de fora do tatame, principalmente. Exatamente. E aí, pra gente poder começar, eu quero que você compartilhe com a gente o Rodrigo. Primeiro o Rodrigo lá, iniciando na sua formação, né? De onde começou essa sua formação, né? Acadêmica, de onde veio. E para quando você se transformou lutador e que se tornou referência mundial. E hoje viemos aí pra área de gestão e pra área do empresariado. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim. Eu conheci o jiu-jitsu um pouquinho tarde, assim, para que eu pudesse ter sido um atleta profissional, né? Assim, um esportista, vamos se dizer. Eu não comecei o jiu-jitsu na minha infância, eu comecei com 19 para 20 anos, eu já estava no segundo ano na faculdade de arquitetura, né? Eu ia seguir esse caminho devido a meu pai estar naquele momento trabalhando com construção civil. Então, no momento, eu já fazia estágio na prefeitura de São Vicente, eu sou da Baixada Santista, eu sou de Santos. Eu fazia estágio no período da manhã, aí à tarde eu acabava treinando e à noite eu ia para a faculdade. Então eu tinha os 3 períodos do meu dia tomado, né? Acabei conhecendo o jiu-jitsu devido à influência de alguns amigos no final da década de 90. Bem num momento chocante da modalidade perante ao mundo devido a brigas no Rio de Janeiro, os pit boys, aquele monte de coisa, que é aquela fama negativa, né, que foi uma forma que o jiu-jitsu teve de ser apresentado ao mundo, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas que têm um pouquinho mais de noção da história que foi um mal necessário naquele momento, por não haver competições, não haver nada, mas eu tive que enfrentar essa situação, né? Entrei por praticante, para que eu pudesse apenas praticar a modalidade devido ao incentivo de alguns amigos. Eu tinha um certo preconceito, não era algo tão comum ficar com uma arte marcial se agarrando com outras pessoas, muito contato, alguma coisa que... Mas até o momento que eu consegui me colocar dentro do tatame é a primeira vez e eu tô aqui até hoje, né, praticando jiu-jitsu. Fiquei apaixonado, é algo fascinante. Por mais que tivéssemos alguns pontos negativos naquele início, devido a esse preconceito, devido a uma maneira inadequada de transmitir o conhecimento que os professores tinham pela falta de capacitação até, né? Então eles acabavam replicando de uma forma mais grosseira, um processo de seleção natural muito duro, né? Que muitas pessoas não admitiam, não aturavam, não suportavam e acabavam ficando pelo caminho. E eu acabei sendo um sobrevivente desse processo. E aí comecei a treinar, comecei a pegar gosto, fui levando a faculdade, só que eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, pratiquei vários esportes e todos eles eu competi, né? E o jiu-jitsu só dependia de mim, foi o único esporte individual que eu acabei praticando e aquilo mexeu muito comigo, porque se eu perdesse a culpa era minha, se eu ganhasse a culpa também era minha, então eu falei, pô, só depende de mim, não dependo de um time, não dependo de mais pessoas estarem bem ou estarem mal para o resultado chegar, né? E aí eu comecei a ver aquilo como uma forma de me motivar, né? O resultado positivo, o título, a medalha, eu queria ganhar, eu sou competitivo. Então comecei a treinar, comecei a ir para os campeonatos logo no meu primeiro ano, né? Minha primeira competição de faixa branca eu acabei vencendo,
né? Isso me estimulou, aí continuei, fui pro meu primeiro campeonato mundial, fiquei em terceiro lugar, aí depois fui pro segundo campeonato, acabei ganhando mundial, aí no terceiro eu perdi, no quarto eu ganhei, então aí fui tendo uma sequência de resultados expressivos. Sim. Até porque na Baixada Santista não tínhamos muitas pessoas de expressão na modalidade, assim, o jiu-jitsu era muito pequeno ainda, né? E isso me colocava numa situação ali mais privilegiada, então eu consegui, né, ter uma oportunidade de receber um apoio das pessoas devido àquelas conquistas que ninguém tinha, então aquilo chamou a atenção. A medalha acaba chamando a atenção da sociedade, né? A medalha esportiva. E aquilo ali foi me colocando numa situação de internamente acreditar que eu podia ir um pouco mais. No começo foi somente a nível competitivo, só que as graduações de jiu-jitsu, para quem não sabe, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Uhum. Na faixa preta você se torna profissional. Né? O jiu-jitsu é bem meritocrático, né? Em todas as categorias de competições você é dividido por cor da sua faixa, pelo seu peso e pela sua idade. Então, assim, é bem ali fracionado para que seja o mais justo possível, né? Só que você faz toda a história ali nas faixas coloridas como um trabalho de base para que você possa chegar na faixa preta e viver o profissional ali. Ali é onde você vai ser visto, né? Ali é onde o mundo vai te ver e os teus resultados que foram conquistados até aquele momento servem só para você, porque ninguém sabe do que aconteceu. Então é uma história meio que te dá uma base para você recomeçar de novo ali. E quando eu cheguei na faixa preta, eu tinha o objetivo de ser campeão mundial na faixa preta, que era algo que era muito novo para a grande maioria das pessoas da Baixada Santista. Nunca ninguém tinha sido, né? Eu não tinha referência nenhuma. Naquela época a internet não era tão boa assim. Então o acesso que nós tínhamos à informação do mundo da luta eram de revistas que vinham uma vez por mês na banca e nós corríamos lá para comprar e saber o que estava acontecendo, quem eram os campeões, quem não era. Uhum. E do contato que nós tínhamos com essas pessoas, com esses outros lutadores nos campeonatos também, né? Sim. Mas era muito pouco. E aí a gente não tinha referência. Os meus professores, eles não viviam única e exclusivamente do jiu-jitsu. Então, para mim, viver do jiu-jitsu também não era algo que eu falava assim, eu quero ser igual esse cara aqui. Eu quero ser uma referência para aquilo ali, eu fui especificamente. No escuro, em tudo. Seja nas minhas conquistas, no que eu almejava como atleta e depois, futuramente, no que eu almejava também como viver do jiu-jitsu. Né? Ter uma academia de sucesso, ter algo assim, uma equipe. E aí eu fui. E acabei conquistando. Acabei tendo que vir para São Paulo para poder treinar com campeões mundiais, porque eu entendi naquele momento, na faixa marrom que antecedia a faixa preta, que para eu ser campeão mundial na faixa preta, eu tinha que estar no lugar onde eles estavam, para que eu pudesse aprender com eles. Então eu já tive essa visão lá. Né? Muitas pessoas, mas só dá para ser campeão mundial quando você treina com campeões mundiais? Não. Não necessariamente. Mas é essencial estar no ambiente certo. Né? Então isso aí você sabe falar mais do que eu ainda para poder né, transmitir isso aí. Só que eu tive esse insight já lá atrás e mudei para São Paulo. E eu mudei, só que eu subi e descia todos os dias. Eu fiquei fazendo isso durante 4, 5 anos, de segunda a sexta. Caramba. Eu acordava de manhã cedo, saía para treinar preparação física em Santos, treinava, entrava no carro, chegava em São Paulo, treinava 3 horas de jiu-jitsu por dia, tomava um banho na academia, almoçava no boteco da esquina, voltava dirigindo para Santos, ia direto para minha academia, dava mais 2, 3 aulas, chegava em casa às 11 da noite. No dia seguinte acordava às 7 de novo. E, cara, assim, para mim era muito prazeroso. Isso a gente tá falando de que época, mais ou menos? A gente tá falando disso aí de 2005. 2005. Quando eu recebi a faixa preta. Né? Eu tenho 18 anos de faixa preta, né? Assim, e foi onde eu tive o começo ali do profissional. Falei, eu cheguei no profissional, então eu tenho que treinar com profissional, como profissional e junto de profissionais. Para que eu possa absorver, porque essas pessoas têm o caminho para me mostrar. Não vai ser fácil, mas pelo menos eu vou estar indo na direção que eu sei que vai dar certo. Exato. Então eu tive essa visão e eu grudei nos caras. Vim treinar numa equipe grande, atual campeão mundial, com vários campeões mundiais no tatame. E aí tudo começou. Eu levei para Santos, né, uma filial dessa equipe.
E aí a gente começou assim... eu coloquei uma filial da equipe Brasa, atual campeã mundial na Baixada Santista. Abri minha primeira academia, assim, né? Um espacinho que era dentro de uma academia de musculação no meu primeiro dia de aula, devido a eu já ter um histórico nas faixas coloridas, eu já ser o cara ali do momento na região, né? Por mais que tenha sido nas faixas menores, eu já tinha uma certa visibilidade perante a região da Baixada Santista, né? E quando eu saí, migrei ainda como principal referência da Baixada Santista para a maior equipe do mundo na época, então deu um boom muito grande na Baixada Santista. Eu, em menos de um ano, tinha 20 e poucas academias que usavam meu nome na Baixada Santista, o nome da nossa equipe. Mas assim, de uma maneira não profissional. Pessoas que queriam fazer parte, professores que queriam usar a nossa marca, na época a gente permitia. E na época não tinha contrato, não tinha nada. As pessoas só queriam estar juntos e nós permitimos. E aí fomos crescendo de uma forma rápida, acelerada, bagunçada. Pra gente aquilo era muito normal e para muitos hoje em dia ainda é normal isso, né? Esse amadorismo total. E isso foi um pouco da minha história. Eu comecei a entender, né, toda essa jornada, como é que funcionava, como é que não funcionava, o que eu precisava fazer para continuar ali. Só que a minha visão era muito limitada, eu vivia dentro de uma bolha, eu vivia nessa bolha do mundo da luta, do mundo do jiu-jitsu, que eu chamo de bolha porque te limita a passar dela. E se você não rompê-la, você vai ficar dando com a cabeça no teto ali, você desanima, você frustra. Você não consegue visualizar o que você tem além do tatame, vamos colocar assim. Exatamente. E é muito pouco. Enxerga o tatame. E esse mundinho é muito pequeno, né, cara? Assim, você vive no mundo de uma comunidade apenas, né? A gente tem que romper a bolha para viver no mundo da sociedade. Sim. Né? Isso é importante. E até pra gente ter uma diversificação de convivência com pessoas, de visões, porque é isso que faz a gente desenvolver e é isso que faz a gente crescer. Quando a gente está dentro do mesmo ambiente, onde estamos todos pensando da mesma forma, concordando da mesma maneira, a gente acaba não sendo provocativo para poder evoluir, para poder desenvolver. Eu acredito que daí ter essa ruptura realmente de ultrapassar essa barreira é quando você cai numa outra realidade e você pensa, não, realmente existe algo muito além que eu não enxergava e as coisas podem ou até deveriam ser completamente de como eu estava executando ou realizando. Eu acredito que chega a ser até um choque de realidade, literalmente, a gente falando. Perfeito. Exatamente essa leitura que você teve agora foi o que eu tive também. Né? A gente nunca conversou sobre isso, mas é a visão comum do desenvolvimento, né? Seja pessoal, seja profissional. Né? E eu acabei sentindo o quê? Como é que era a minha cabeça antes, né? Eu tava ali campeão, né? Tinha várias medalhas, muitos títulos, né? Tinha minha academia que, para mim, sempre eu tive uma média de 200 alunos, né? Só que era tão amador, que nem eu te falei, eu não precisava dessa grana direcionada, vinda direta da academia, porque a academia se pagando tava bom, tinha meus patrocínios, tinha seminários pelo mundo todo, tinha aulas particulares, então, cara, assim... misturava tudo na mesma conta, não sabia que era pessoa física, jurídica, não sabia que... a realidade do empreendedor brasileiro, né? Que nós estamos narrando aqui. Isso não é muito diferente da realidade de muita gente, não. Não sabia que eu era o dono da academia, tinha que ter salário, né? Então era uma bagunça danada. E, cara, às vezes eu falo, ganho dinheiro daqui, ganho daqui. Eu sempre tive uma vida privilegiada perante ao quanto eu ganhava no jiu-jitsu, né? Perante ao mundo do jiu-jitsu, né? Sim. Nunca me faltou nada, graças a Deus. E às vezes faltava dinheiro para pagar as contas da academia. Eu falei, caramba, como assim? Peraí. E eu ficava bravo, não sabia resolver, eu ficava bravo com todo mundo. Eu falei, cadê meu dinheiro? Sim, porque eu não tinha um controle, não tinha um conhecimento, né? Então, assim, é aquele momento quando você olha pra linha final, pro caixa, e aí você não vê que realmente não tem dígito, você fala, poxa, mas peraí, como é que aconteceu isso, né? Mas até a gente trazendo nessa linha... Rodrigo, de toda essa construção, porque a gente vê que a sua construção como atleta, né, ela contribuiu bastante para que você tivesse essa representatividade junto às pessoas para que quisessem aprender com você, para que quisessem ter essa diretriz. E depois de todo esse momento, né, como você falou, você tinha ali os seus patrocínios, você já tinha ali uma academia sendo gerida por você mesmo. Qual o momento que você realmente caiu ou teve a virada de chave de pensar, bom, eu preciso tratar hoje a minha academia como negócio, eu preciso começar a me desenvolver e eu preciso tratar isso aqui realmente como uma empresa, onde eu sou o dono do negócio. Quando teve essa mudança para você de mindset aí para essa construção? Isso aí foi até engraçado, né? Porque isso aconteceu pelo medo de eu deixar de ganhar.
porque foi próximo à minha aposentadoria, porque eu comecei a... Como eu comecei tarde, vida de atleta é curta, né? Lógico que ao passar dos anos, o atleta vai tendo uma longevidade, vai aumentando, né, a vida útil do atleta, né? Daqui a 5 anos o atleta vai até os 35, daqui a 10 anos talvez o atleta vá com condições até os 40, porque é muita informação, a medicina está muito avançada, né? Mas Sim. Vamos dizer que a vida média de um atleta de jiu-jitsu vai até uns 30, 32 ali, que você consegue ficar no alto nível ali, representando a nível de ser campeão mundial, profissional. E eu comecei tarde, eu comecei com 19 para 20 anos. Eu comecei com 19 anos, no mês seguinte eu fiz 20. Então, assim, para ser um atleta profissional, eu tive que correr muito atrás, né? Treinar muito. Quando eu decidi que eu queria aquilo para minha vida, eu treinava jiu-jitsu 4 vezes por dia. Né? Então, assim, da minha maneira, da forma que os meus professores me ensinavam, que era uma forma que eles aprenderam também, estiveram só replicando. Só que chegou no final, assim, da minha aposentadoria, próximo da minha aposentadoria, que eu tava sentindo o meu corpo já não aguentar mais aquele ritmo de treinamento, porque eu tinha que pegar parte do tempo que eu investia no meu treinamento para me dedicar à minha equipe, aos meus alunos e à minha academia. E aí eu comecei a tirar mais tempo do treinamento para poder dedicar a esses pontos, e isso acabou me fazendo baixar os resultados nas competições. Não foi somente pela condição física, foi pela falta, foram pela mudança de prioridade. Sim. Então, eu acabei tirando o tempo de treinamento que, na realidade, se eu quisesse continuar lutando em alto nível, eu tinha que colocar mais tempo do que menos, porque eu estava ficando mais velho. Então, o cuidado tem que ser maior com o corpo. Então, ao invés de colocar mais, eu tirei. Então, eu estava ali para ser campeão, porque o que me moveu a vida toda foi ganhar. Eu gosto de ganhar e que eu odeio perder. Então, assim, eu comecei a perceber que os meus resultados, eu comecei a sair do primeiro lugar para ir pro segundo. E de vez em quando eu estava no terceiro. Eu falei, opa, peraí, eu tive que fazer uma análise por que aquilo estava acontecendo, porque estava mexendo comigo, com o meu psicológico. E eu comecei a entender que estava chegando a hora de eu parar. Só que eu fingia que eu não queria ver aquilo. Eu me enganava porque eu não queria parar. Porque na minha cabeça eu só sabia fazer aquilo, eu não sabia fazer mais nada. E se eu parasse de lutar, o que eu ia fazer? Eu era muito limitado, aquelas informações que eu fui criada, que eu fui... E assim, eu tinha que virar essa chave. E aí os resultados começaram a estar. Quem quer fazer tudo não faz nada ao mesmo tempo, né? E aí eu cheguei com medo de perder aquilo tudo que eu tinha, que para mim era o tudo, eram os títulos que me traziam uma certa fama na comunidade, que me traziam essa fama, me trazia oportunidade também, né? Privilégios de estar em todos os lugares, todo mundo queria estar ao meu lado, queria me trazer como se fosse um troféuzinho para, esse aqui é meu amigo campeão mundial, tal. Isso era muito perceptível para mim. Né? E ao mesmo tempo me trazia a minha condição financeira, porque as minhas fontes de rendas eram totalmente ligadas aos meus títulos. Sim. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Será que o jiu-jitsu que eu queria para sempre vai acabar aqui com 35 anos? E eu comecei a ter essa visão, eu falei, cara, não. Tem pessoas que elas são muito mais bem-sucedidas hoje, quanto mais velhas, do que quando eram lutadores. Quando lutava. Eu comecei a olhar com mais carinho para essas pessoas, para poder ver o caminho que elas tinham seguido. E aquilo começou a me fazer entender, né, que aquele respeito que talvez as pessoas tinham por mim, eles eram conquistados pelas medalhas que eu tinha. Sim. E não pelo quem eu era. E aquelas pessoas que eu olhei lá na frente, eu já via o contrário, elas não tinham medalhas. E elas eram respeitadas por quem elas eram. Né? Porque as medalhas se deterioram com o tempo. Sim. Eles podiam ter tido medalhas. Mas como você disse aqui no começo, eu fui campeão mundial, eu não sou mais. Hoje tem um dono esse título. Sim. Né? Então, mas hoje eu sou o Rodrigo Cavaca, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa que eu tenho qualidades, eu tenho defeitos, como todos nós. Vai de mim fazer com que essas minhas qualidades se destaquem, assim como minhas medalhas se destacaram lá no passado. Exato. Né? Então, esse é o grande aprendizado que eu comecei a ter com essas pessoas que estavam lá na frente. Sim. E aí tudo começou a mudar. E eu falei, eu preciso viver do jiu-jitsu. E ao mesmo tempo, o medo de perder essa bagunça toda na minha mente para não querer perder aquele posicionamento que eu tinha, mas
saber como continuar como dar continuidade a isso, fez com que eu falei, pô, preciso entender que também eu não tenho uma academia de luta, eu tenho uma empresa. Certo. Eu tenho que entender que eu não tenho alunos, que eu tenho clientes, para que eu possa continuar monetizando sem medalhas. E aí foi quando veio esse bolo de informação tudo na minha cabeça. E quando eu tava nessa decisão, para de lutar, não para, e para, agora tá na hora, estuda, não estuda, para onde que eu vou, olha para essa pessoa como é que ela é bem sucedida, olha para aquelas que elas não são, como é que não faz lá, como é que faz aqui, vem a pandemia, pum. Aí trava tudo, aí né? Parou. Aí realmente não tinha muito ali, muita alternativa. Aí já não tinha muito o que fazer, porque a gente tá falando, hoje eu tenho 42 anos, a gente tá falando aí de 4 anos atrás, né? Então, assim, é uma situação em que todas as minhas fontes de rendas que necessitavam encostar em pessoas estavam restritas. Sim. Né? Então, eram a própria academia, que eu não podia encostar em pessoas, eram as aulas particulares que eu dava, e eram os seminários técnicos que eu viajava o meu mundo todo dando. Então, tudo Tava travado. tudo travado, tudo parado. E aí, o que eu fiz? Eu falei, calma, não entre em pânico. O jiu-jitsu me proporcionou isso. Uma das grandes lições que o jiu-jitsu me ofereceu, a arte marcial, é que numa fração de segundos eu tenho que analisar todo o cenário, eu tenho que analisar todas as pessoas e o porquê das pessoas agirem, pensarem, atacarem daquele jeito antes de eu agir. Sim. Então eu comecei a parar, não adianta você ficar em pânico, nervoso. Vamos pensar quais são as possibilidades. E eu entendi que a possibilidade aquela hora eram duas. Ou eu desistia ou eu continuava. Só que assim, na realidade o que me fez não desistir foi porque eu odeio perder. Eu falei, se eu estiver desistindo eu vou estar perdendo. Sim. Eu vou estar jogando a toalha, isso eu não quero. E aí quais são as opções de me fazerem continuar? Muda por exterior? Posso mudar. Tenho convites, propostas que a qualquer momento que eu quiser ir para os Estados Unidos eu vou, para a Europa eu vou, para a Arábia Saudita eu vou, para Abu Dhabi eu vou. Só que não, eu também vou estar fugindo. Não era você encarar a realidade na mudança que a sua vida tava te provocando, na verdade, né? Exato. Você vinha realmente numa linha e você se viu numa situação, num momento que você tinha que ter uma tomada de decisão. Exato. E agora, qual vai ser a tomada de decisão? E aí, como bom competidor que sempre foi a vida inteira, fala, bom, fugir daquilo que eu tenho que fazer, né? Essa provocação não pode ser. Sim. E aí, inevitavelmente, realmente era encarar o desafio de frente. Era lutar. Né? Isso aí. E aí porque assim, na realidade eu já tinha morado 1 ano nos Estados Unidos. Porque a nossa cultura do jiu-jitsu é como é que funciona a cabeça da comunidade. Para viver do jiu-jitsu, quando você conquista seu nome na faixa preta, você vai receber proposta dos Estados Unidos para você mudar para lá, e lá tem uma condição financeira, as pessoas valorizam mais os atletas, e lá você tem uma condição privilegiada para você ter uma vida digna ao longo da sua vida, através do jiu-jitsu. Sim, acontece. Só que eu fui nessa. Eu fui com um belo contrato, o meu ex-patrão me contratou para morar na Flórida, morei lá 1 ano, 2 academias com quase 1.000 alunos, somando as duas. Tinha uma casa maravilhosa, carro zero na garagem, salário que era só para me alimentar, o resto eu juntava tudo, levei 2 alunos comigo, todos com visto de trabalho, tudo organizado como muita gente não tem até hoje. Só que ao mesmo tempo eu vi o pouquinho que eu tinha aqui, que eu fiz uma opção, larguei o que eu tinha para ir, eu vi tudo aqui, tudo que era pouco, mas era o tudo que eu tinha, se desfazer. Eu deixei aqui, quando eu fui embora, deixei minha casa, né? Na época eu morava junto com uma namorada, deixei o apartamento, deixei o carro, né, com meu irmão, fui embora sem nada, falei, vou construir tudo de novo lá, né? Porque na minha cabeça era esse o caminho natural. Sim. Só que quando eu olhei para cá, tocou meu coração. Tocou meu coração porque, assim, cara, assim, eu tinha uma vida estabilizada financeira e uma possibilidade de ficar muito melhor, né? Hoje eu poderia estar, mas não sei se eu estaria porque aquilo não mexia comigo a ponto de fazer, assim, com que eu estivesse de corpo e alma ali. Né? Eu vi que era só o dinheiro, eu vi que era só o material, eu vi que aquilo não me alimentava. E o que me fazia sentir um pedaço daquilo era a minha academia aqui se desfazendo, porque eu fiz uma escolha. E aquilo me tocou tanto que eu voltei. Eu voltei do zero de novo e falei, eu vou recomeçar de novo. Eu voltei, deixei tudo que eu tinha lá, deixei carro, casa, cancelei contrato, visto de trabalho, voltei, trouxe meus alunos de volta e pum, vamos começar.
Aí recomecei, sem nada, pedi pra morar na casa do meu pai um mês, vai até alugar um apartamento e comecei minha academia, tava do zero, levantei a academia, comecei a trabalhar. E aí eu comecei a falar, cara, só que eu vou voltar com um propósito de vida, é onde tudo começou. Na realidade, é o grande gatilho de eu ter buscado profissionalizar depois foi isso aqui. Eu voltei dos Estados Unidos, né? Eu briguei contra a lógica da comunidade jiu-jitsu, que é você para viver tem que estar lá. Eu voltei com o seguinte, é muito injusto você ter que escolher entre amores da sua vida. Por exemplo, a minha família está em Santos, meus amigos estão em Santos, meus alunos estão em Santos, tudo que eu amo está em Santos. Cara, só que o que eu amo fazer está nos Estados Unidos. Cara, por que o que eu não posso fazer o que eu amo também em Santos, ao lado das pessoas? A não ser que eu queira, por livre, espontânea vontade, opção minha, né? Morar lá em qualquer lugar do mundo. Mas eu voltei para fazer assim, cara, o meu propósito de vida é voltar para Santos. Eu vou reconstruir tudo aquilo que eu tinha para chegar mais longe ainda, só que entendendo o que eu estou fazendo. Eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou viver do jiu-jitsu de forma digna, vou ganhar dinheiro com o jiu-jitsu na minha cidade, ao lado da minha família, dos meus amigos. E depois que eu entender, que eu gerar os meus resultados, eu vou começar a ensinar para as pessoas como é que se faz isso. Sim. Então eu só voltei para o Brasil por causa disso. E foi o que eu comecei a fazer. E eu comecei a estudar, eu comecei a entender que eu tinha que sair da bolha. Até eu sair até eu voltar dos Estados Unidos, Santos eu já estava dando com a cabeça no teto, eu não conseguia passar dali. Eu tinha que sair para algum lugar porque o problema era a cidade. Sim. Só que não, o problema era eu que era um amador. Né? Fazer toda essa gestão e fazer toda Exato. essa construção de como deveria ser realmente. Eu só ia deixar de ser um amador ganhando R$2.000 para ser um amador ganhando $2.000, e o $2.000 é muito mais valorizado e você consegue sustentar, pelo menos comer. Exato. Né? Então, assim, eu ia ser amador em qualquer lugar. Então, eu entendi que eu voltando para cá e me profissionalizando, eu ia ser um profissional aqui ou em qualquer lugar que eu escolhesse viver, porque eu ia entender como é que se gera um negócio, como é que se lidera pessoas, como é que você vende, como é que você se capacita, você gere uma empresa. Exato. Né? Como é que você treina uma equipe de colaboradores. E aí tudo começou a mudar. Eu falei, vou estudar. Aí onde você falou, é o meio. É um meio. Exatamente. Mas hoje, por exemplo, né, a gente falando, né, por exemplo, agora atualizando, trazendo para 2023, aí já na prévia de 24. Hoje você tem uma academia que funciona em Santos, tem uma unidade também em Moema. As duas totalizam os 450 ou 450 somente em Santos? 450 só em Santos. 450 alunos apenas em Santos. Então, o que eu vejo, né, hoje, colocando aqui o Rodrigo, e eu acredito que é o que muitas pessoas precisam enxergar e olhar, na verdade, independente ali da atividade, ter o olhar realmente profissional. A gente vê que, por exemplo, não só alinhado ao jiu-jitsu, que é uma atividade física, mas a gente vê também ali os educadores físicos que iniciam academia ou outros tipos de estúdios que tem realmente uma limitação de ficar sempre ali no tradicional porque foi aquilo, né? Porque o mercado sempre funcionou assim e não sabe romper essa barreira, como você fez, foi sair do tatame para poder, vou entender de negócio, eu vou entender como funciona uma gestão, eu vou entender como se trata de liderança. E hoje você tem essa representatividade grande. Eu posso falar porque eu conheço o seu trabalho, te acompanhei nos últimos 2, 3 anos, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, e a gente se conheceu no meio tratando sobre negócios, estudando sobre isso, foi quando a gente... Eu comecei a querer buscar. Exato, foi 2021. Isso foi em 2021, que foi quando a gente se encontrou no evento do Joel, que falava de empreendedorismo. A gente se conheceu ali e depois eu fui conhecer a academia e fui ver a magnitude do que você já tinha em mãos, só que a potência que ainda do que poderia ser. Então, acredito que, por exemplo, hoje você, na minha visão ali do que eu acompanho, do que eu vejo muito de mercado de negócio, você traz muito a possibilidade do que você consegue evoluir e construir se você realmente tiver esse profissionalismo. Você é uma representatividade, sem sombra de dúvidas, do que o jiu-jitsu pode ocasionar. Sim. Porque você ali lida com famílias, você não lida só com pais, você lida com crianças, tem muitas crianças e as crianças amam estar ali. Então, hoje, para essa visão negócio, né, empresa que você tem, como você coloca como esses pilares, o que você elenca, né, como valores, como princípios e pilares também voltados para a parte de negócio, que trazem essa representatividade que você tem hoje junto a essas pessoas, né? Porque hoje, por exemplo, você não tem mais aquelas medalhas.
Mas você tem muitas outras que são muito mais valiosas para as pessoas. Então, o que o Rodrigo consegue ver de diferenciação nesses dois patamares, né? Para o momento que já se encontra hoje? Foi uma mudança bem radical. Lembra que quando eu era mais jovem, quando eu era lutador, eu tinha medo de perder as medalhas, né? E eu não tinha noção do que tinha além disso. Sim. Né? Porque eu vivia naquele mundo limitante. É até legal a gente estar aqui, porque o que me chama mais atenção em você, né, tá até aqui, né, a tua história, o quanto você valoriza as pessoas, o quanto a importância das pessoas. Isso vem também devido a teu professor, o Joel, também, que sempre trabalhou nessa linha. Eu sempre cuidei muito das pessoas, eu sempre dei do meu para as pessoas, sempre tirei do meu para dar para todo mundo que estava ao meu lado, só que de uma maneira amadora, sempre de uma maneira em que, cara, não sabia o que eu estava fazendo, eu só estava indo, né? E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender, eu comecei a valorizar mais ainda as pessoas, né? Só que para eu dar uma continuação nessa linha de raciocínio, eu preciso só contar um momento muito pontual da minha vida. Eu, antes da pandemia, 4 meses antes da pandemia, na realidade, eu saí de um golpe, que eu fiquei nesse golpe durante 4 meses. Eu tomei um golpe de relacionamento na internet, chamado Catfish, no Instagram. É uma situação que é muito comum, né? Muitas pessoas tomam esse golpe de forma constante. Existem vários motivos para esse golpe, mas eu tomei o golpe de uma quadrilha especializada, né? Eu fiquei 4 meses, assim... eu não sou um garotinho, né? Eu tinha 37 anos, vamos dizer assim, 37, 38 anos. 37 anos. Eu tava separando de um casamento, do meu primeiro casamento, né? Eu tava muito abalado devido a perder o contato com o meu, até então, enteado, que tinha autismo, que tem autismo, que foi uma situação bem chocante para mim devido a não me permitirem ter mais contato com ele. Então aquilo, assim, na realidade, o que me abalou realmente foi isso, e eu fiquei ali num momento muito frágil da minha vida, né, e acabei me permitindo conversar com uma pessoa na rede social, que essa pessoa na realidade era uma quadrilha. Era uma quadrilha que me fez ficar dentro de casa, trancado, sem sair durante 4 meses, sem comer, sem treinar, sem trabalhar. Eu não ia pra academia, eu não treinava mais jiu-jitsu nem musculação, e eu mudei completamente minha rotina, eu fui completamente alienado, eu fui completamente dominado. Eu falava com mais ou menos 5 pessoas por dia dessa quadrilha, como se fosse uma família, todos telefones diferentes, todos espanhóis. Então foi uma estratégia muito sinistra. Eu não sou um garoto sem experiência, eu sou um cara viajado, eu já tive relacionamentos, eu tenho amigos no mundo todo, de todos os tipos, desde do mais pobre ao mais rico, né? Então assim, eu não sou um bobinho pra cair num golpe bobo. Então o negócio que fizeram comigo me chamou a atenção. Eu ficava no telefone nos últimos 30 dias que eu tava no golpe, 19 horas por dia. Eu só desligava pra dormir. Caramba. E os meus amigos mais próximos não deixaram ninguém saber disso. Tentaram segurar a situação para que o mundo não soubesse dessa situação que eu estava passando, para que não usassem isso contra mim na época. Minha família estava junta, meus amigos próximos estavam bem juntos, mas ninguém mais sabia. Sabiam que eu tinha sumido, mas não sabia o que estava acontecendo. E por que eu tenho que contar isso? Porque isso faz parte até da conexão que eu tenho com você, né, em relação a isso. Porque eu saí desse golpe, né? Eu saí desse golpe numa situação em que... Porque o meu irmão começou a descobrir que aquilo era uma quadrilha, começou a me colocar na cabeça. E eu acabei chegando numa situação de eu comecei a entender que aquilo poderia ser um golpe. Mas não era, mas era... E quando começou essa briga muito forte, só que eu tinha maltratado toda a minha família, eu tinha maltratado todos os meus amigos, eu tinha... Cara, assim... Te colocou contra todo mundo que queria o seu bem. Exato. Era essa estratégia da quadrilha, porque era a maneira de me enfraquecer e me dominar. Porque só o amor podia me tirar dali, só aquela... Então eles me isolaram, me deixaram dentro de casa e me alienavam com formas estratégicas que, assim, eu não estava hipnotizado, eu estava totalmente consciente, eu lembro de tudo. Mas a manipulação, né? Foi muito grande. A situação, foi o contexto me faziam, leva. assim, era tão sinistro o negócio que, assim, numa conversa como essa, eles me faziam gargalhar, 5 minutos depois eles me faziam chorar de soluçar. Eles tinham ferramentas totais para me dominar que eu oferecia a eles. Sim. Eles me perguntavam e eu dava, porque tinha confiança na minha parte.
Só que quando eu comecei, meu irmão plantou a semente, uma vez criou um cenário que colocou aquilo como se fosse uma quadrilha, aquilo plantou essa semente na minha cabeça, quando começou a passar a possibilidade de aquilo que eu estava fazendo não era, porque era muito real para mim, que aquilo não fosse real, eu comecei uma briga mental comigo mesmo. Por mais que eu não tivesse tempo, que eu tava sempre com o fone na orelha ouvindo aquilo, eu falei, cara, se isso aqui for mentira que eu tô vivendo, eu não vou aguentar viver desse jeito. Eu não vou suportar ter feito isso com as pessoas que eu amo, porque a estratégia era, e esse que você tá fazendo com essas pessoas é momentâneo, porque depois que passar esse período, a gente vai ajudá-los muito. Eles vão entender, né? Eles vão entender, tudo isso tá acontecendo. Exatamente. Só que na minha cabeça... Cara, isso não pode ser mentira. Se for mentira, eu não vou aguentar viver. Logo eu, cara, que sempre fui o cara que orientei todo mundo, dei força pra todo mundo vinha recorrer a mim pra poder pedir ajuda de mente forte, de direção, de força. E aí que começou a briga. E quando começou a briga, eu comecei a perder pra mim em certos momentos. E, cara, assim, eu fui na janela da minha casa uma meia dúzia de vezes pra me jogar. Né? Então eu ia... Só que mais uma vez... Eu acho que pelo meu espírito competitivo que me fez, eu me lembro que eu colocava assim, isso é mentira, isso não pode ser mentira. Aí, cara, eu ia na janela, eu me pendurava na varanda, assim, me jogava metade do corpo pra fora e com fone de ouvido na orelha. As pessoas não sabiam também o que eu tava fazendo. Eu falei, isso não pode ser, eu não vou aguentar. E eu me impulsionava de novo pra dentro. E eu me lembro de ter feito isso uma meia dúzia de vezes. E eu acabei não fazendo. Só que eu acabei superando isso devido a uma estratégia que o meu irmão e meus amigos colocaram lá. Conseguiram trazer uma outra pessoa que estava tomando o golpe da mesma quadrilha. Deus colocou aquela pessoa na vida do meu irmão trouxe ela na minha frente e essa pessoa, a quadrilha utilizava os mesmos personagens com aquela pessoa. Então aquilo, na hora que a pessoa falou uma palavra, aquele cara que estava na minha frente que eu não conhecia, foi, cara, isso é um golpe. Cara, só que eu fiquei revoltado comigo, só que eu não podia falar que aquelas pessoas estavam no ouvido. Eu falei, cara, tem que pegar essas pessoas, tem que pegar essas pessoas. Resumindo, por que eu tive que contar isso? Porque a minha vida mudou depois disso. Eu tava no fundo do poço, eu não tinha mais luz, né? Só que no dia seguinte que eu saí, eu tava muito fragilizado. Meu pai chegou pra mim assim no mesmo dia e falou, filho, você precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, talvez, porque você foi muito castigado mentalmente. Eu falei, pai, eu sei que eu preciso. Mas eu sei que eu preciso me dar isso de presente, porque sou eu com eu mesmo. Sim. Eu preciso tentar sozinho e eu tenho certeza que eu vou conseguir sair dessa. E quando eu falei isso pra ele, eu falei, eu vou vencer essa parada. O sentimento que eu tinha pela quadrilha não era de raiva, não era de ódio, não era de nada. Isso por mais que eu tenha tentado tirar minha vida por causa deles e maltratado todas as pessoas que eu amava por causa deles. O sentimento que eu tive era, cara, essas pessoas são muito inteligentes. Sim. Essas pessoas me alienaram de uma forma que, assim, isso é absurdo. Naquela hora eu falei, eu vou aprender a fazer isso. Eles me ensinaram. Eles fizeram isso comigo pra me fazer o mal, só que eu vou aprender a fazer isso e agora eu vou fazer pro bem. E aí foi quando eu comecei a estudar. 3 meses depois veio a pandemia. 3 meses depois veio a pandemia. E eu tava numa turnê de seminários na Europa. Eu tinha feito seminário na Lituânia, eu tinha 8 países para visitar e eu tinha saído da Lituânia indo para Portugal e lá começou Covid, tudo travou. Todos os meus seminários foram cancelados e eu tive que voltar. Eu tava 3 meses depois voltando dos seminários, eu tava fazendo conexão em Paris, todo mundo de máscara, eu não sabia o que tava acontecendo. Sim. E as pessoas estavam falando de Covid, entrei na internet, vi Covid, eu falei, cara, tem que ficar dentro de casa, tu é a notícia no mundo, não sabe quanto tempo, eu falei, cara, as pessoas, o que eu pensei naquele momento? Eu pensei, as pessoas vão passar o que eu acabei de passar durante 4 meses, mas, cara, eu sempre fui um cara que eu me considerei forte e eu quase tirei minha vida. Imagino que outras pessoas passando esse tempo, vendo o filho passar fome, sem trabalho, sem tudo, o que essas pessoas podem fazer com elas? E aí, dentro do aeroporto de Paris, né, eu falei, cara, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Nessa época eu já estava estudando o que eu comecei... A principal coisa que eu comecei a estudar foi relacionamento interpessoal. Sim. Comecei a estudar a mente, comecei a estudar as pessoas, comecei a entender os perfis de pessoas existentes no mundo e como lida com a mente de cada uma delas.
E essas pessoas não vão aguentar esse impacto de ficar ali sem ganhar dinheiro e numa situação que vai colocar todo mundo fora da sua rotina. E eu falei, o que eu posso contribuir? Eu falei, cara, meus amigos são os ídolos dessas pessoas. Os lutadores, campeões mundiais, mestres, lutadores do UFC, de MMA, são todos meus amigos. Então, já sei, eu vou fazer lives. E no aeroporto de Paris, voltando para o Brasil, no meio de uma pandemia, eu já tinha no aeroporto marcado 3 lives para quando eu chegasse no Brasil. Eu fui o primeiro da luta a começar a fazer lives. E eu falei, vai ser a minha maneira de contribuir para as pessoas, pelo menos de 1 a 2 horas por dia, para que aquelas pessoas não fiquem tão afetadas pelo impacto de estarem isoladas dentro de casa. De tanto pensar, porque quando você está fechado, você com coisa ruim, você potencializa aquilo. Seu mental, ele vai só multiplicar aquilo. É a mente, eu já estava estudando isso. Sim. Porque eu tinha acabado de passar por um golpe como esse. E aí eu comecei a entender isso. Eu falei, a história desses meus amigos são todas histórias de vencedores que começaram do zero, sem perspectiva nenhuma, e hoje disputaram cinturões do UFC, são campeões mundiais, moram em todos os lugares do mundo, beleza. E aí comecei com esse propósito. E aí, por que essa história toda, Yalabá? Porque o segredo da minha metodologia hoje envolve muito o como você vive. Né? Envolve relacionamento entre pessoas, envolve cuidar de pessoas, envolve que assim, eu comecei a me autoconhecer depois que eu saí daquele golpe, para a partir daí conhecer a cada uma das pessoas. Por mais que eu viva com centenas de pessoas rodeadas por dia, eu sei que cada uma delas é diferente. E eu tenho ferramentas para lidar com cada uma delas hoje. Por isso que a gente cresce. Porque eu dou aula em grupo, eu dou aula para 30 pessoas num grupo, só que eu falo com cada uma delas de forma diferente. Eu comecei a entender isso, eu comecei a estudar isso, né? E isso é muito o que você passa, isso é o que muito você faz. O que a gente faz, o jiu-jitsu que a gente ensina, que eu falo que é o nosso jiu-jitsu para o mundo, nada mais é do que o jiu-jitsu de oferecer aquilo que aquela pessoa específica ela precisa para a vida dela. E ela não precisa de uma chave de braço, ela não precisa de uma passagem de guarda, ela não precisa de uma medalha de ouro. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser ouvida, só que ao mesmo tempo ela não para ouvir qualquer pessoa normal. Só que qualquer ser humano no mundo para ouvir um campeão mundial. Então as pessoas param para me ouvir hoje para que eu possa cuidar delas. E eu entendi que eu tenho que cuidar de cada uma delas de forma diferente. Então é para isso que as minhas medalhas hoje de mundial servem. Para que eu possa me relacionar. Para que eu tenha a atenção dessas pessoas, porque através daí eu não vou ensinar técnica de luta. Eu vou ensinar aquilo que eu aprendi e que eu venho estudando diariamente para que eu possa tornar aquela pessoa uma pessoa melhor. E é isso que faz com que todo mundo queira estar ali, que o nosso crescimento tenha sido tão acelerado. Eu entendi que, cara, é só cuidar das pessoas, é só respeitar das pessoas. E a regra de ouro que eu vivo desde então que eu saí desse golpe é: trate as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. Simplesmente assim. E esse ponto, né? Primeiro que assim, não conhecia essa parte da história. Então, assim, até você compartilhar isso aqui com a gente. E a gente vê que pro momento hoje, quando você coloca, né, toda essa mudança, tudo que aconteceu, o que eu consigo, né, enxergar? Primeiro que pra gente poder entender, para cuidar e se relacionar com as outras pessoas, a gente realmente precisa partir desse ponto de se autoconhecer. A gente tem que saber para onde vão os nossos viés, né? Para onde a nossa mente direciona quando a gente é colocado à frente em determinadas situações. Né? Eu falo, trazendo para minha realidade, por exemplo, foi um momento que eu coloquei que o meu desenvolvimento em lidar com o cliente no atendimento, ele passou a ser muito mais diferenciado quando eu comecei a me compreender, a entender por que de repente, quando uma pessoa vinha numa intervenção que era contraditória ao que eu precisava passar, que eu era impulsiva negativamente, ou por que eu não compreendia. Então, quando eu comecei a ver que se eu compreendesse um pouco mais, se eu ouvisse, né, se eu realmente entendesse que era um problema que ela tinha, por mais que existissem regras a serem seguidas, ela estava com uma dificuldade e eu preciso auxiliar. Então, quando a gente tem essa mudança de compreender a si de como lidar e conhecer o outro e se preocupar em lidar e entregar isso de uma melhor maneira por outro, a relação realmente ela acontece de uma forma muito mais positiva. Isso que você falou foi assim, uma coisa que foi uma mudança pra mim de mentalidade quando eu ainda era atendente comercial, isso em 2008, 2009, e eu vi que isso só acelerava. A partir do momento que eu sempre tivesse esse olhar para como eu vou tratar me relacionando com as outras pessoas. E é o que faz hoje os negócios serem muito sustentáveis, vamos dizer assim. E que você, como você colocou, do crescimento que a gente vê, que você vem tendo, e até pela segunda unidade que vem tendo essa construção, é pelo cuidado.
É realmente, por exemplo, uma das frases que eu aprendi muito com o Salib, que é um gestor gigantesco aí, com mais de 40 anos, e eu me lembro que até o Joel perguntou isso pra ele num podcast, né? O que ele colocava e acreditava por ter tanto tempo ali, né, como referenciação, como essa questão da gestão, por ter tanto tempo dessa vida profissional. E foi o que ele falou, é cuidar de pessoas, cuidar de gente. Isso é uma essência. E se a gente para pra pensar, as pessoas geralmente, tipo assim, elas nos buscam porque elas têm uma necessidade, tipo, as pessoas querem ir lá aprender o jiu-jitsu, etc. Só que não é apenas isso. É o ambiente, são os princípios e os valores que estão ali dentro desenvolvidos, é realmente a forma como você se relaciona e como você tem um cuidado pra olhar, principalmente quando a gente tá falando de criança, né? As mães, os pais, quando vão e deixam uma criança em um determinado ambiente, elas querem ter uma segurança de que vai ter um cuidado, né? Porque vamos colocar que é o patrimônio delas, o maior bem delas é o filho que tá ali. E a gente vê que você tem números, vocês fazem noite lá das crianças dormirem pra poder, tipo assim, até os pais poderem aproveitar e sair. Você recebe as crianças. Então, assim, a mente de como você conseguiu construir tudo isso, né? Tudo isso que você vem com bagagem, é uma grande referenciação. E o que as pessoas querem é justamente isso, elas têm cuidados. E é o que você realmente preza. Atenção e cuidado. Atenção e cuidado. Exato. Então, pra mim, eu acho que você acredita que esses podem ser os grandes pontos essenciais, ou colocar assim, os cruciais, para que hoje consiga ter essa construção e, por exemplo, você não treinar só apenas uma pessoa da família, mas a família como um todo, porque tem várias famílias lá que treinam juntas? Com certeza, é um conjunto, mas está tudo ligado. Para mim, assim, o segredo do sucesso do ser humano é relacionar-se bem com pessoas. Seja em qualquer lugar que ele se encontre. Seja na minha casa com a minha esposa, com a minha enteada. Se eu não tiver um bom relacionamento, se eu não me entender e não entendê-las, eu não vou ser bem sucedido no meu relacionamento, né? Na minha academia, em qualquer lugar que eu me encontre aqui com você, se eu não me relacionasse, se eu não entendesse a Yalabá não me entendesse, a gente não estaria hoje aqui tendo esse bate-papo, né? Pessoas semelhantes se atraem. Pessoas semelhantes se atraem, mas é algo importantíssimo que eu entendi também, é que todas as pessoas são diferentes. Nós temos aqui, eu e você, né? Por exemplo, o Joel, essa galera que tá mais próxima, assim, né? A turma. É um negócio que temos muitas coisas semelhantes. Nós falamos muitas coisas iguais, mas ao mesmo tempo nós temos muitas coisas diferentes. Exato. E esse é o verdadeiro sentido da evolução. Porque o que me conecta contigo faz eu aprender com o que você tem diferente do que entendeu? Isso pra mim eu entendi. O que no jiu-jitsu é muito difícil você entender porque existe uma hierarquia que deixa a pessoa burra. Porque o faixa preta fala e os outros abaixam a cabeça. O professor fala e os outros abaixam a cabeça. E quando eu entendi isso, eu apenas permiti com que todas as pessoas pudessem falar também. E que todo mundo é igual ali dentro, né? Então você coloca uma situação em que você tem a faca e o queijo na mão ao seu lado, porque você lidera centenas, milhares de pessoas que a cultura do jiu-jitsu, por ser tão amador, que muitas pessoas não sabem nem por que assim só vieram replicando o que ensinaram para elas, não pararam para pensar nunca, faz com que pessoas inteligentíssimas que tem a condição de te colocar num lugar muito mais diferenciado que você se encontra hoje, estejam caladas. E eu só entendi isso e comecei a estimular aquelas pessoas que sempre estiveram ao meu lado a falar cada vez mais. Isso me fez aprender cada vez mais. Então, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu não sou faixa preta de mais nada, eu só sou de jiu-jitsu. E ali ao meu redor existem faixas pretas de diversas outras áreas da vida e profissões também. Então, aquelas pessoas com aquele conjunto de habilidades, de informações, de experiências, podem e hoje constroem um cavaca muito melhor do que quando só eu falava. Né? Então, esse nível de entendimento eu só consegui ter quando eu comecei a me aprofundar mais nesse relacionamento interpessoal, nas pessoas. Né? Aí você faz lá curso de PNL, de neurolinguística, você aprende a falar com as pessoas, né? Para você também ter as pessoas voltando para você com informações, você saber extrair o melhor das pessoas, você dá o seu melhor para que elas devolvam isso. Né? Não é porque, eu sou faixa preta, campeão mundial, dono disso aqui, todo mundo tem que me respeitar. Não, mas só que antigamente era assim. E como é que é hoje? Hoje é assim, cara, se eu quero o seu respeito, primeiro eu vou te respeitar, porque depois você vai me devolver na mesma moeda. É a lei da reciprocidade, é a lei da vida. Então eu dou aquilo que eu quero receber. E muitas vezes eu não sei dessa regra e eu dou porrada. E aí depois eu reclamo que a vida me devolve a porrada. Sim. Entendeu? Então a gente mesmo constrói o nosso buraco, né? Mas também como a gente constrói o nosso castelo, né? Da mesma forma. Então, só que as pessoas nos ajudam a construir o nosso castelo. Nós sozinhos nós não conseguimos construir castelo algum.
Porque tem a historinha da montanha. A montanha de pedra. Eu falo que sou eu e o meu time, né? E aí uma das pessoas, eu não quero mais fazer parte dessa montanha. Tá bom, então você é uma pedra. Eu tiro você... O que é um pedaço de uma montanha? Uma pedra. Eu tiro você e coloco do lado. A montanha vai continuar sendo uma montanha, porque é o time junto e você se tornou apenas uma pedra insignificante. Caramba, é muito difícil. Eu quero voltar para pedra, eu quero deixar de ser pedra, volta para a montanha. Você vai continuar a voltar a ser forte. Então você volta a ter a força de uma montanha. Porque o que é a montanha? São pessoas semelhantes que andam de mãos juntas e com isso se tornam mais fortes e chegam mais longe, né? Então, para eu conectar e transformar esse grupo numa montanha forte, eu tenho que entender cada uma das pedras. Sim. Porque elas têm encaixes diferentes. Sim. E aí eu monto quebra-cabeça e esse é o coração do meu negócio hoje. Nada mais é, cara, não tem jiu-jitsu, não tem luta. E eu chego ao ponto de dizer pra ti, Alaba, você foi lá, você viu, né? As minhas estratégias são totalmente voltadas a relacionamento interpessoal. Né? Minha estratégia de negócio, mas consequentemente de vida, porque envolve a estratégia da minha vida. Entendeu? E eu passo pro meu negócio. Não começou pelo meu negócio apenas, começou pela vida, pela minha história de vida que eu apliquei no meu negócio, a minha maneira de viver. E eu treinei os meus colaboradores e treino todos os dias. Hoje eu vim para cá dirigindo de Santos para São Paulo na reunião que eu faço todos os dias das 8h20 às 9 da manhã. Fazem 4 anos desde que eu saí dessa situação que eu passei, da pandemia, que eu faço essa reunião sem falhar. Eu entendi que eu preciso treinar pessoas. Sim. Mas você tem uma frase que eu coloquei, tem no meu Instagram, tem no meu feed, que você colocou lá. Líderes, né, não geram resultados. Líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados. Isso é uma das frases mais incríveis que eu carrego comigo também. Entendeu? Porque eu entendi isso recentemente. Eu tenho 42 anos e entendi isso com 38, 4 anos atrás. Só que depois que eu entendi isso, se tornou exponencial. Sim. O negócio não parou. Não parou. E vai crescendo. Né? Porque aí você cria essas habilidades. É só cuidar, é só respeitar. Eu acompanho muito também o Geraldo Rufino, que é seu amigo também. Que, cara, é assim, é aquele cara falando... Tava vendo uma entrevista dele com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto até falava: você é um cara que todo mundo conhece como irritantemente feliz. Porque, assim, é engraçado, né? Cara, mas é o segredo do sucesso. Ele é. É o segredo, cara. Não tem outro. Como é a leveza de você, mesmo que diante de desafios e situações que vão ser negativas e que vão acontecer, mas é você entender que vai precisar passar e você vai precisar enfrentar. Então, a sua escolha é decidir de que forma. Isso, exato. É de que forma, né? Eu vou travar, que pode ser, por exemplo, você narrou isso, você teve vários exemplos que você colocou isso aqui durante essa trajetória. Foram vários momentos que você simplesmente poderia pensar: e agora eu travo, e aí me vitimizo e sigo numa vida que talvez, né, vai ser aquele cotidiano ali do básico, ou eu realmente enfrento, entendo, compreendo que existe um momento de assimilação, ou um momento que eu vou ultrapassar isso, de que forma que eu vou fazer isso. Então, esses desabores, vamos dizer assim, não só na vida, e o que acontece nos negócios também, porque não é tudo um mar de rosas, é a gente entender o desafio. Como você falou, pô, inicialmente era tudo misturado, minhas contas eram todas elas misturadas, eu não tinha salário, eu não tinha nada. Então, por exemplo, como que você ia conseguir crescer o seu negócio, potencializar, se em nenhum momento uma gestão aqui acontecesse, você realmente enxergasse que isso era necessário? Porque é como acontece a realidade de grande parte dos empreendedores hoje, né? Hoje, as pessoas têm muito mais acesso a informações para que elas evitem essas falhas, nesses erros, e que possam realmente começar de uma forma melhor. Só que não era tão acessível assim. Hoje é um pouco mais acessível. Só que ainda assim acontece muito. Principalmente, por exemplo, no mundo do jiu-jitsu, como você cotidianamente ainda enfrenta. Porque eu tenho certeza que várias pessoas te questionam, né? Colocam: mas como que eu vou viver além disso daqui? Eu sou um cara que quebra paradigmas no mundo da comunidade do jiu-jitsu. Eu vou contra décadas. Eu luto contra décadas de amadorismo, de trabalho, de serviço feito. Né? Então, eu bato de frente com todos os professores antigos. Eu bato de frente com a cultura. Eu bato de frente com tudo. E, cara, eu vou continuar batendo porque eu tenho a certeza que eu tô certo, porque os meus resultados mostram. Porque eu já fiz daquele jeito e hoje eu faço desse. Só que eu tenho certeza que eu tô conseguindo mostrar para muita gente que esse caminho que eu faço agora, que eu sigo agora, é o correto. Então, independente do que aconteça, a maioria é contra mim. Mas aí no mundo, eu vou te fazer uma pergunta. Essa é a minha força. A maioria ser contra mim.
Isso me motiva, isso me coloca cada vez mais lá para cima. Porque no mundo existem mais pessoas bem-sucedidas ou mal-sucedidas? No mundo existem mais pessoas felizes ou infelizes? Mais casamentos bem-sucedidos ou terminados? Mais casamentos, relacionamentos juntos ou separados, né? Divórcios. Existem mais pessoas ricas ou pobres? Cara, eu quero fazer parte da minoria. Eu trabalho e trago comigo quem quiser fazer parte da minoria para que o resultado da minoria um dia alcance a maioria. Sim, sim. Esse é o processo que eu vejo. Sim, e hoje, né, o ponto que você se encontra é exatamente isso, né? Vamos pensar de toda a trajetória que você vem construindo, um momento hoje que você está buscando é contribuir para que outros profissionais possam ter essa visão de que não é apenas dar a aula do jiu-jitsu ali dentro do tatame, mas o que eles podem alcançar e desenvolver como negócios para que eles possam realmente ter esse crescimento aí, né, potencializar na questão financeira, de ensinamentos e etc. Porque não deixa de ser, a gente tá falando de uma empresa. E hoje você está nesse ponto de contribuir com as pessoas, né? Você hoje está ali assessorando com a mentoria especificamente sua, né, com a metodologia da forma como você acredita. E qual o desafio principal que você enxerga ou que você está até enfrentando para essa barreira? Ainda é as pessoas, porque o seu resultado é visível, né? Só que ainda é o quê? É um nível de consciência? Você acredita o que ainda precisa ser desenvolvido ou talvez mais estimulado para que essa chave para negócios as pessoas consigam ter uma valorização? Levem realmente a sério e credibilidade naquilo dali que faz sentido. Foi algo que foi colocado muito na cabeça das pessoas do jiu-jitsu, que o que eu vejo que a grande falha das pessoas é nunca interromper os ciclos. Né? Mas para isso tem que ter força, tem que ter insights, tem que se capacitar, tem que furar a bolha, né? Mas muitas pessoas se permitem viver aquilo que foi passado para elas sem saber o porquê. Né? Então, assim, vou te dar um pequeno exemplo, tá, de um ato que acontece no jiu-jitsu. Faixa preta de jiu-jitsu. A gente calcula entre 8, 10, 12 anos para você conquistar uma faixa preta de jiu-jitsu de forma constante treinando, né? Sem interrupções. É muito tempo. Em 10 anos acontece bastante coisa numa vida, né? Filho, faculdade, mudança de emprego, mudança de cidade, tá. Lesões. A pessoa vai lá e conquista. Sabe qual é a cultura da comunidade de jiu-jitsu? Para celebrar esse momento em que são 10 anos. 10 anos a minha vida mudou de tudo quanto é jeito e a única coisa que talvez eu tenha conseguido dar continuidade foi treinando jiu-jitsu. Só por isso eu conquistei aquele momento que chegou. Porque se a minha vida tivesse mudado, se o jiu-jitsu tivesse mudado assim como a minha vida mudou, eu não estaria conquistando aquela graduação. Porque é impossível. Eu só conquisto se eu não parar. E a pessoa conquista. Sabe como é que é celebrado isso? O professor amarra a faixa no aluno e nesse momento existem dezenas de alunos na aula, fazem uma fila, 2 filas, na realidade, um corredor, chama corredor polonês. Todas as pessoas presentes tiram as suas faixas, dão um nó na ponta, a pessoa que foi graduada tira o kimono e ela passa nesse corredor diversas vezes tomando pauladas nas costas com as faixas. Caramba! E ela sai com as costas toda cheia de sangue pisado, toda cheia de vergões. Pessoas já ficaram aleijadas com faixadas na nuca, com nó. Pessoas já ficaram cegas com faixadas no olho. E essa é a comemoração que a cultura do jiu-jitsu coloca. E sabe o que eu faço? E eu fazia isso. Eu fazia isso há, 10 anos atrás. Eu fazia, porque eu fui criado nesse meio, pra mim era o certo. Era o método, vamos dizer assim. Sim. O método de ensino era esse. Eu falei, cara, peraí, eu tenho base, eu fui educado, né? Então, peraí, por mais que eu aprendi isso aqui, eu também, deixa eu olhar pra esse outro lado aqui. Eu entendi isso tudo, cara. Eu não vou celebrar, um dos momentos mais especiais da vida de um ser humano é conquistar uma faixa preta de jiu-jitsu. É uma jornada de sucesso, cara. Quem é que fica 10 anos fazendo alguma coisa? Ninguém. As pessoas, o Joel fala isso direto, as pessoas desistem, o Ícaro fala isso direto. Né? Me dê 10 anos. Por que 10 anos? Porque ninguém consegue. E a pessoa que conseguiu, o que eu faço? Eu pego, ela faz o exame de faixa, ela passou no exame, eu preparo uma cerimônia. Eu convido a família, eu convido toda a família, eu convido todos os nossos alunos. Essa festa é feita todos os sábados. Todo sábado nós temos graduações, né? E quando faixa preta, a pessoa recebe um buquê de flores. A pessoa recebe uma faixa bordada, uma faixa muito bonita com o nome dela, com o logo da equipe. É uma faixa super especial.
A gente filma, a gente tira fotos, a gente manda depois todo esse material para a pessoa, a gente coloca a família no tatame, a gente coloca muitas vezes a esposa, o filho para entregar essa faixa pro pai. A gente celebra esse momento e, cara, a gente abraça essa pessoa, a gente beija essa pessoa, a gente coloca essa pessoa no lugar onde ela deve estar. Sim. Devido a essa conquista. É uma celebração, é um momento que poucos no mundo vão ter a oportunidade de estar ali, de conquistar. Então, esse é um dos pontos em que eu bato de frente e eu tenho certeza que eu tô certo. Porque, cara, se eu tô contando isso pra ti, você não é do jiu-jitsu, quais das duas celebrações você gostaria de passar? De ter? Obviamente que junto com a minha família, junto com as pessoas que eu gosto. E é o jiu-jitsu que eu vendo. O jiu-jitsu que eu vendo são para pessoas como você. São para pessoas que nunca tiveram experiência com jiu-jitsu. As pessoas que já treinam, tiveram experiências, eu não faço questão de ter junto comigo. Eu quero mostrar esse jiu-jitsu para as pessoas que nunca tiveram oportunidade, talvez, de pisar num tatame, de entender o que é arte marcial, jamais imaginaram-se capaz de lutar. E eu vou dar esperança para essas pessoas através do que eu tenho. Sim. E um dia, por mais que o processo seja mais longo que o meu, porque o meu foi acelerado e eu sobrevivi, mas muitos outros não, e eu perdi vários amigos nesse processo, devido a ficarem para trás, e eu me afastei deles e perdi grandes amizades, eu tenho certeza disso. O meu trabalho é fazer com que mais pessoas cheguem onde eu estou hoje, porque eu me orgulho de quem eu sou hoje. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu sei a força que eu tenho, eu sei o que o jiu-jitsu proporcionou. E tudo isso graças ao jiu-jitsu, graças à arte marcial. Então eu quero fazer com que mais pessoas sintam a mesma coisa do que eu sinto hoje, como homem, como pessoa, como cidadão, através dos ensinamentos do jiu-jitsu. Mas não precisa ser de uma forma tão grosseira e amadora como eu. De uma forma mais amena, de uma forma em que as pessoas talvez precisem de 15 ou 20 anos, mas que elas continuem frequentando de forma estimulante até esse dia chegar. E como é que eu consigo fazer com que elas fiquem 15, 20 anos ao meu lado? Cuidando delas, respeitando elas, tratando elas bem. Porque elas não estão indo ali na realidade para aprender a lutar, elas só querem chegar ali. Exatamente. E um dia elas conquistam aquilo que eu conquistei de uma maneira muito mais acelerada, grosseira e que eu sobrevivi. Exatamente. Assim, o ponto que você colocou é até muito importante para quem está acompanhando a gente, quem está assistindo esse episódio, para entender que isso, quando a gente fala, né, dessa parte de relacionamento com as pessoas, o relacionamento ali de uma forma, né, vamos colocar aqui as pessoas como sendo o seu cliente e sendo ali os seus colaboradores que fazem tudo isso realmente acontecer, porque você não consegue construir isso sozinho. É uma das coisas que eu coloco dentro do livro, que eu trago justamente para que as pessoas tenham essa visão, né? A gente tem um líder e eu falo das pessoas justamente por quê? Porque nós temos atuações distintas, papéis distintos, mas essa junção é que faz o negócio acontecer. Então, por exemplo, se eu tiro total a liderança do negócio, eu não vou ter quem direcione e quem mostre o caminho. Se eu tiro o time, que são os colaboradores, eu não tenho quem me auxilie para contribuir com essa entrega, para essa construção. E se eu não tenho um cliente numa ponta, eu não tenho para quem entregar isso. Então, é por isso que as pessoas estão completamente conectadas. E é importante para que vocês possam entender isso, que independe da área. A gente está falando aqui do jiu-jitsu, e que se tornou uma academia, e que hoje é uma grande referência, e que você tem uma possibilidade de potencializar resultados se você realmente enxergar todos esses patamares de como você pode gerenciar isso de uma forma positiva. A gente precisa tratar e lidar, na verdade, com as coisas que a gente coloca como determinação para executar com mais profissionalismo. Eu até acredito que esse despertar para essa parte dessa geração, as pessoas já estão um pouco mais com esse olhar, mas ainda não é para todo mundo. E a gente está precisando romper algumas barreiras. Eu acredito que, como eu mencionei, né, no tatame lá, e para poder tirar essa galera, não, vamos tirar até a visão fora tatame. Eu acredito que isso é crucial e é extremamente importante, que é o que você vem ultrapassando e você vem construindo. E até tirando, né, a gente colocando um complementar em relação a isso, eu posso dizer aqui, você é uma pessoa que coloca muito como pilares nas questões dos princípios e dos valores. Você trouxe a narrativa do momento que você sofreu bastante quando você teve um rompimento de convivência com o seu enteado, que tinha autismo, né? Que é autista. E hoje, eu sou uma pessoa que eu já pude ver isso, vivenciar. Você consegue construir e proporcionar isso também de uma forma muito positiva para pessoas que têm autismo. E eu vi evolução dessas pessoas, né? De um primeiro dia e ver ele tanto tempo depois, eu consegui ver realmente a evolução dele. Então isso ali traz muito total sua essência, que é realmente essa preocupação com o outro, que é como você pode, através do esporte, você instituir uma linha educacional e uma melhora.
Sim. Então, assim, o trabalho, né? Hoje, vamos colocar assim, o Cavaca, eu acredito que ele continua sendo assim, o mesmo campeão mundial para todas as pessoas que frequentam a sua academia, né? Para quem tá lá com você cotidianamente, seja os colaboradores, os meninos que dão aula junto com você, porque eu posso falar porque eu conheço todos. E a gente vê a alegria deles estarem naquele ambiente. Porque um dos papéis do líder é esse, né? Desenvolver as pessoas e criar um ambiente positivo para que os seus colaboradores possam entregar aquilo. Então, eu só posso dizer que você está absolutamente no caminho realmente como eu acredito e que eu enxergo, e eu vejo muito valor nisso. Acho que como você falou, né? E a gente se aproximou, quando você me falou essa frase também, para mim fez total sentido, que os semelhantes, eles se aproximam, porque eu acredito muito na forma como você coloca o seu negócio, coloca ele para funcionar. Então, a sua trajetória toda demonstra isso. Obviamente, tiveram aí todos, mas é o que eu também te falo. Quem menciona, fala muito isso também, acho que, se eu não me engano, é o Brunet. As dificuldades que a gente acaba enfrentando, e a gente fala, poxa, não é por que a gente tá passando por tudo isso? Por que Deus me coloca tudo isso? Na verdade, ele tá te preparando e te treinando para o momento certo. Então, eu acredito que, assim, o Rodrigo foi muito bem treinado para hoje ele poder conduzir. Aí, se a gente juntar as duas unidades, nós estamos com quantas pessoas? 600. São 600 pessoas. E que não são só 600 pessoas, porque dessa pessoa, ela tem, né, ou o filho, ou ela tem o pai, ou ela tem a mãe, ou ela tem o irmão, então ela acaba multiplicando isso. Então, assim, o papel que você realiza hoje é indiscutível. Você trouxe o jiu-jitsu e você vem fomentando isso de uma forma de que não é só luta, é um negócio, e que se levado a sério você tem ótimos resultados. E eu queria que você colocasse realmente, assim, enfatizasse para que as pessoas pudessem ter essa visão realmente dessa tratativa e da construção. Que é importante você ter essa mudança para que você possa, a melhoria de vida que você almeja, tá ali, independente daquilo que você faz, desde que você tenha essa mudança de visão. Exatamente. Você colocou um ponto muito importante, assim, até que você citou que o Thiago Brunet fala, né? Eu comparo muito com a felicidade, né? Tipo assim, para você chegar num ponto de... A felicidade, ela não deve ser constante, eu vejo. Porque senão ela não ia se chamar felicidade, eu não ia ter vontade, a gente não ia ter sentido algum de buscar a felicidade. A felicidade, ela deve ser pontual, né? O que eu quero dizer com isso, eu não tenho que ser uma pessoa infeliz, mas eu não tenho que ter a felicidade como se fosse algo comum na minha vida. Uhum. Porque aquilo me faz me dar força para que eu busque naquele momento, eu busque a felicidade de forma constante. E eu entendi isso também. Eu entendi que essa situação, né, de toda que aconteceu, eu sempre tive isso ao meu lado. Eu sempre tive a felicidade, eu sempre tive o profissionalismo, eu sempre tive... Tudo que eu faço hoje sempre esteve ao meu lado. Só que eu não estava pronto ainda para poder enxergar. Só que eu não estava preparado para poder usufruir daquilo que sempre esteve ao meu lado, e muitas vezes eu ficava procurando em lugares muito distantes. Sim. Mas tinha que ser daquele jeito. Então hoje eu só agradeço por ter chegado ao momento de eu poder usufruir daquilo que estava ao meu lado, como eu acabei de te dar um exemplo agora há pouco, como os meus alunos sempre estiveram ao meu lado, só que eles nunca foram permitidos a falar. Então eu só deixei eles falarem, só que eu não estava pronto para deixá-los falar naquele momento. Agora porque agora eu estou pronto para absorver o que eles têm para me ensinar. Né? Então, essa é a visão que eu tenho hoje do negócio, essa é a visão que se eu quero evoluir, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender com pessoas que já realizaram aquilo que eu quero realizar. Foi o que eu fiz na minha carreira como atleta, eu fui atrás do caminho e agora eu continuo fazendo tudo que eu aprendi como lutador. Né? Eu me aproximei de você, como você bem disse, num evento do Joel. Eu conheci muitas pessoas e o que fez com que o Joel me convidasse para aquele evento? Ele viu que eu estava buscando esse caminho. Ele percebeu o que eu estava fazendo, chamou a atenção dele para... Cavaca, você não quer participar aqui no evento? Vem aqui, não sei o que, tal. Eu falei, quero. Por quê? Foi bem nesse momento que eu estava estudando. Eu tinha decidido estudar. E eu comecei a aplicar. Né? Eu comecei a fazer as caixinhas do Instagram. Uhum. Fazem 4 anos que eu faço todos os dias sem errar. Aprendi com o Ícaro. Né? E por quê? Porque ali o que eu faço no Instagram? Eu pego e tudo que eu aplico hoje, sem pôr e sem tirar, eu passo para as pessoas. Porque afinal, o que eu sou? Eu sou professor. Né? Então assim, cara, quanto mais eu conseguir mostrar para as pessoas aquilo que me faz gerar resultado, mais o jiu-jitsu vai ser bem visto hoje. Sim. Quanto mais o jiu-jitsu for bem visto, mais clientes tem para todos. Sim.
eu não tenho que ser egoísta e querer os clientes, os alunos da Ialabá. Cara, eu não quero seus alunos nem perto da minha academia, só como visitantes, como amigos. Mas eu quero que eles continuem pagando a sua mensalidade, porque se nós dois juntos fizermos um trabalho profissional, nós vamos dar mais oportunidade para que mais pessoas pratiquem. Poucas pessoas praticam jiu-jitsu no mundo proporcionalmente, né? Nós damos uma oportunidade de pessoas que talvez nunca tenham pensado em praticar, a gente mostra para elas que elas são capazes. Nós criamos um método para atender cada um daqueles perfis. Sim. E aí com isso nós temos nós estamos num oceano azul. Sim. Né? Então tem gente para todo mundo, é o que eu costumo dizer. Eu tô num prédio, você foi lá. Eu tô num prédio comercial em Santos, fluxo de 2.000 pessoas por dia naquele prédio. Minha academia hoje em Santos tem quase 500 alunos. Cara, se o cara monta outra academia no mesmo prédio, cara, eu ajudo ele a encher a dele ainda, porque vai sobrar 1.000 ainda. Exato. Só com que tem gente no prédio. Entendeu? E não que, nossa, vai montar um concorrente aqui. Não, eu não vou contar nada para esse cara. Pelo contrário, eu vou ajudar ele a ter muito sucesso. Porque são 1.000 pessoas fazendo propaganda de um bom negócio nas suas casas, nos seus empregos, nas suas outras academias, replicando a boa informação que traz mais gente. Exato. E o que ganha, na verdade, primeiro, é o público, e outro é fazendo com que a modalidade, com que o jiu-jitsu tenha essa visibilidade positiva. Sim. E demonstrando que ele é acessível para a família, que não é mais só uma questão, né, do lutador, tipo assim, tirar aquele estigma da violência, que é o estigma que muita gente ainda tem, e que não que é possível para a família ir lá num sábado, sim, e o pai, o filho e a mãe junto, e todo mundo poder fazer. Então, acredito que essa realmente é a construção, é esse o caminho que você vem desenhando, e é muito bonito de ver. Eu sempre compartilho, coloco lá para você, que é sempre bacana, lá tem a interatividade. E agora a gente passou tão rápido, né? Nem deu pra perceber, porque a gente gosta de falar bastante. A gente colocando aqui agora como uma ideia final, eu queria que você completasse pra mim a frase sobre a gente falando sobre esse relacionamento com seus alunos, né? Colocando aí com a parte de sucesso. Você vai completar pra mim com o conceito do que seria pra você um relacionamento de sucesso com o cliente Cara, você respeitá-lo, você cuidá-lo, você oferecer a ele aquilo que você gostaria de receber quando fosse você o cliente. Né? Nada mais é do que criar uma atmosfera, uma cultura em que as pessoas sintam-se protegidas, para que elas queiram estar ali, consequentemente respeitar as regras, consequentemente respeitar regras é investir naquilo que você está vendendo. Eu costumo dizer que é o vender sem vender. Como é que você vende sem vender? Você cria um ambiente tão favorável para que todas as pessoas tenham tão fixado um sentimento de pertencimento àquilo que você oferece, que elas fazem questão de comprar, elas já chegam com o cartão na mão. Mas não visando isso, lucro ou financeiro, mas visando criar e ter prazer de estar ao lado de pessoas boas. Pessoas Sim. boas atraem pessoas boas, pessoas semelhantes se atraem. E pessoas procuram lugares seguros para que elas possam baixar a sua guarda. Pessoas procuram, o mundo hoje carece de valores e princípios. O mundo carece de lugares onde você confia o seu bem mais precioso, o seu filho, o seu marido, a sua esposa. E quando você cria um ambiente como esse, um local como esse, serviço, produtos em que você consiga entregar isso, as pessoas fazem questão de estar, fazem questão de comprar, de investir, o que for, porque o dinheiro já perdeu o sentido. Exato. É muito maior do que isso. Exato. E que você tá no caminho certíssimo, mostrando isso para as pessoas aí. E, meu amigo, obrigada, por você ter vindo, pela essa nossa conversa, por você contribuir tanto com as pessoas através do esporte. Eu não pratico, mas eu tenho meu irmão e minha sobrinha que praticam, e ela tá mais assídua até nos treinos, tá amando poder ter essa rotina. Então, porque eu também sou uma pessoa que eu não faço jiu-jitsu, mas pratico outras atividades físicas, e a gente vê o quão é importante, né, a gente ter isso pra nossa vida, porque eu tenho certeza que hoje o Rodrigo, né, profissional, homem, pai de família que ele também, o jiu-jitsu trouxe muitos pilares essenciais para que hoje pudesse essa pessoa estar consolidada. Então o esporte, ele nos motiva a isso. Ele coloca a gente para encarar os desafios, ele coloca a gente não desistir naquele momento, e a gente acaba tendo isso realmente como essência ali da nossa vida. Então obrigado por você ter vindo. E conte comigo sempre nessa caminhada e nessa jornada. Pô, eu que agradeço, Ialabá. Foi um prazer aqui participar desse teu projeto. Um projeto que você está começando, que eu tenho certeza que vai ser mais um projeto de muito sucesso, assim como tudo que você faz, devido à tua dedicação, né? O que me chama a atenção em você é a pessoa que você é e o quanto você gera de resultado partindo daí, profissionalmente. Tá? Então, parabéns. Tá? Conta comigo também. E, cara,
esse é o céu limite. Exatamente. Turma, obrigada. Acompanhem a gente aí nos nossos canais de transmissão e até o próximo.